Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade Teodora Cristeu. O conteúdo de hoje, gente, é sobre uma história muito interessante, que é real. Isso aí acontece com várias pessoas, creio eu. Ok, pessoal? Eu fui uma dessas pessoas até. Ok, gente? Vamos lá então. Esse conteúdo é sobre o inimigo espiritual. Vamos lá. O que eu quero dizer com inimigo espiritual, gente? Teve um tempo atrás aí, eu fiz parte de uma sessão, não é de Umbanda, é outro tipo de crença. Ok, pessoal? Tava eu e algumas pessoas nesse local. Tinha uma senhora ali, fazendo energização, ok? Energização, ok, gente? Não é casa espírita também, ok, pessoal? Eu não vou falar o que é exatamente. O que mais interessa mesmo é a história do inimigo espiritual, mas daí eu tenho que falar um pouco, né, do local que eu tava eu e outras pessoas. Daí, uma dessas pessoas, uma mulher, lá essa senhora fez a energização nas mãos. E daí, pessoal, ali se soube depois que ela terminou com todos ali. Essa mulher aí, essa senhora, essa mulher, vamos dizer assim, que conversou. A senhora perguntou ali algumas coisas. É assim, essa mulher que essa senhora trabalhou ali, gente, o que ela tinha que assim atrapalhava a vida dela, ok, pessoal? Um inimigo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Essa mulher, ela tinha um espírito obsessor com ela, não assim de agora, que assim atormenta ela há séculos. Atormentava, na verdade, né, gente? Atormentava, não atormenta mais. Ok, pessoal? Que em outras vidas, bem lá para trás, não se sabe quanto tempo foi, isso aí não foi aprofundado, ok, gente? Foi aprofundado. Daí vão perguntar, como tem como saber? Deve de ter alguma maneira, acredito eu, mas, pessoal, isso aí é um tipo de coisa assim que, sinceramente, não é uma boa de ficar esmiuçando, tá me entendendo? De quanto tempo, que época, em qual vida minha que eu tive um contato assim, físico, sabe? Queria saber nos mínimos detalhes. Sinceramente, nem convém, né, pessoal? Saber. Ainda mais um obsessor que tá há séculos atormentando ela. Tava, não tá mais, gente. Que daí era uma mulher, um espírito de uma mulher, uma inimiga dela, que estava há séculos. Em cada vida que essa mulher que estava lá, ela reencarnou, esse espírito estava com ela para atormentar ela, atrapalhar a vida dela. Por quê? Porque era inimiga dela.
Mas o porquê que ela quis atormentar? Ela estava ali sempre junto, atrapalhando a vida dela, tanto sentimental como material, até na saúde também, ok, pessoal? Em tudo, tá? Por quê? Assim, pessoal, eu assim vou falar algo que eu penso, acho que não só eu penso, tá? E que eu acho que é o mais convincente. Um espírito que em vez de ele evoluir, tá? Desencarnou, pode ficar um tempo aqui vagando, depois de repente vai para o lugar que ele tem que ir. Ou desencarna e vai direto para o lugar que tem que ir. Ok, pessoal? Daí depende, né? Do lugar que ele vai, ele pode passar por algumas provas ali, ok, pessoal? Assim vai indo, se arrepender, tudo, sabe, gente? Evoluir. Ver os erros que cometeu, as injustiças que cometeu, né? Conforme o espírito, assim, ele vê tudo que ele fez aqui em vida. Tá, vai indo, tem um dia certo, uma hora certa para ele nascer de novo. Nascer novamente, né, gente? Como se diz, renascer, ok? Que é o mais assim correto, digamos, né? Mas tem pessoas, quando elas desencarnam, conforme como a pessoa desencarnou, às vezes, depois de desencarnado, fica anos e anos aqui vagando. Ok, gente? Por quê? Tá. E por que um desencarnado que já era para ter já né, evoluído e tudo mais, tá há séculos aqui e fica sempre ali atormentando o outro espírito que está se evoluindo. Por quê? A palavra que eu acho que é a palavra que tem mais a ver é que é vingança, gente. Vingança. Ah, mas por que vingança? Aquela pessoa que está sendo atormentada aqui em vida pelo aquele inimigo dela, que ela nem sabe que está ali, muitas das vezes. Vai saber um tempo depois, bem depois, e olhe lá. A pessoa pode viver a vida inteira, desencarnar e nem se dar conta, gente. Ok? Assim, acredito que essas pessoas que têm esse tipo de espírito obsessor, que é um inimigo de séculos e séculos, que não evoluiu, a boa parte nem sabe, ok, gente? Nem sabe, não faz nem ideia, pessoal, na verdade, tá, gente? Por que esse obsessor fica atormentando? Sinceramente, pessoal, para mim, uma boa parte aí das vezes aí é vingança. Ah, mas por que vingança? Seguinte, gente, eu vou falar até uma história de um familiar meu, que ele desencarnou, tipo assim, colegas, pessoas conhecidas dele, eu acho que ele confiava nessas pessoas,
ok, pessoal? Fizeram uma armadilha para ele, ele desencarnou. Ok, gente, eu não vou dar muitos detalhes desse meu familiar. Ok, daí o que aconteceu? Ele ficou vagando aqui depois de desencarnado uns 15 anos, gente. Já é muito tempo, pessoal. 15 anos é muito tempo. Ok, pessoal? E ele só se convenceu que ele tinha que seguir o rumo dele a partir da hora, gente, que eu tive numa casa que eu ia muitos anos atrás, que, gente, muitos anos, já faz bastante tempo isso aí que aconteceu. Estive lá, ele se apresentou, esse meu familiar, e queria falar comigo. Ok, gente? Tá, conversamos e tudo mais. Pessoal, vocês sabem qual era o motivo dele ficar mais de 10 anos aqui? 15 anos, gente, é muito tempo. Vingança. Ok, pessoal? Tá. Daí ele quis vingança. Até perguntou para mim se eu poderia fazer algo assim por ele aqui. Eu disse que não. Não, porque eu assim, é meu familiar, mas eu não tenho um vínculo assim. Mesmo se eu tivesse, gente, não faz sentido. Tá? Ele queria que eu vingasse por ele que fizeram para ele aqui. Tá me entendendo? Eu não vou fazer isso, sinceramente. Não, isso aí não. Não tem nem cabimento. Falei para ele, fui bem sincera, conversando bastante tudo, foi. Ele se convenceu que aqui. Aí ele se convenceu às vezes que aqui não era o lugar dele. Ok? Assim, ele. Tipo. Ele. Vamos dizer, aquela pessoa, quando ela vê que ela também errou. Exatamente, gente. Porque esse meu familiar não era uma pessoa lá muito, né, bem correta assim, tal. Não era. Tá? Então ele também teve as faltas dele aqui enquanto ele era vivo. Ok? E ele se redimiu. Ok, pessoal? Tipo, daí ele foi no lugar que ele devia de ir, tudo, pra próxima vida ele reencarnar. Ok, pessoal? Graças a isso, a ele aparecer lá, conversar comigo e tudo. Daí ele viu que aqui ele não tinha nada para fazer. Ok, pessoal? Então, assim, por que eu falei a história desse meu familiar neste vídeo, gente? Porque é o seguinte, um obsessor que fica séculos e séculos aqui, sempre ali, atormentando aquela pessoa, vida após vida, gente. Por quê? Pra mim, é vingança, pessoal. Aquela pessoa. Deve ter feito algo. O que? Eu não sei, gente. Tá? Então, essa mulher lá que essa senhora trabalhou ela, falou: olha, ela foi embora agora. Esse espírito que estava com essa mulher antes, por séculos, ela desencarnava, reencarnava e esse obsessor sempre ali. Foi direcionado por espíritos de luz, gente, para ele evoluir, ok, pessoal?
porque aqui há muito e muito tempo, pelo que deu para entender, não é mais lugar dela, né? No caso que ela disse que era uma mulher. Ok, gente? Essa mulher disse assim que até a vida dela não é, tem pessoas com situações piores do que ela, óbvio, né, gente? Assim, tudo, mas assim, ela sempre notou que a vida dela sempre foi meia conturbada, tudo, sabe? Uma pessoa que passou por muitas situações difíceis, muitas e muitas, pelo que se sabe, gente. Muitas e muitas, gente. Não digo assim só a situação financeira, sim. Vários tipos de situações difíceis. Ok, gente? É uma pessoa que já é muito calejada até. Demais. Tá? Tudo assim. Só que é o seguinte, pessoal. Assim. Uma coisa que eu notei nisso aí. Quem, na verdade, faz com que esse tipo de obsessor vá embora? Vá seguir o rumo dele, em vez de continuar por séculos e séculos atormentando. É a própria pessoa que é atingida em vida aqui, pessoal. Por quê? Essa mulher escolheu ir nesse lugar, nem se imaginava que ia acontecer isso, né? Dessa senhora ali chamar espíritos de luz para levar aquele obsessor embora. Ok, gente? Ela, a própria pessoa em si, gente. Eu também já passei por isso, tá? Eu, na minha infância, me lembro que eu ia dormir, parecia que sempre tinha alguém querendo me assombrar, toda hora, de noite. Ok, pessoal? Eu sempre tava, sabe, assim, tipo, as crianças, uma boa parte das crianças tem o amiguinho imaginário, né? Eu não tive, gente, não tive. Ao contrário, eu tive um inimigo do meu lado sempre, tá? E foi indo, gente, até que um dia, sem querer, do nada eu descubro. Ok, pessoal? Do nada eu descubro, tá? E daí foi até que se conseguiu dar um jeito nisso, tá? De ir embora. Mandar embora, ok? Seguir o rumo, né? E eu aqui continuar vivendo a minha vida até sei lá quando, né, gente? Tá? Assim, eu vou falar para vocês, a minha vida em si, a história da minha vida desde o meu nascimento, gente, por incrível que pareça, tá? Até uns tempos atrás aí, assim, não foi fácil, tá? Começando no parto da minha mãe, que teve que ser forçado porque, né, gente, ali eu poderia desencarnar no parto, ok? Graças ao médico na época, lá que fez o parto também, graças a ele que não desencarnei. E assim vai indo, gente. História muito longa. Eu já passei por várias situações em termos de saúde e tudo mais, gente. Tá? Assim, outras vidas passadas minhas, algumas, não todas, não tem algumas que eu já soube aí o que eu fui e tal, o que aconteceu. Não são agradáveis, gente, não são agradáveis, ok, gente? Não são, mas assim, gente, a gente tem que viver o agora, tá, pessoal?
o agora. Tá? É isso, o agora. Porque as vidas passadas, o que foi feito, o que não foi feito, lá isso aí, né? Tá, tu soube, tá, tipo, minha mãe, eu e minha mãe a gente foi inimiga, eu e meu pai a gente foi inimigo, e assim vai. Tá, foi, não é mais, sabe, gente? Tem que pensar no agora, nesta vida aí, que é, pessoal? O que, às vezes, de tu ver, fazer uma regressão, tipo, saber sobre tu, a tua mãe, o teu pai, algo assim, é quando tu não te entende bem com eles, o porquê, sabe? Daí tu vai ver, a gente foi inimigo, tá? Agora a gente tá como família. Mas por quê? Foi inimigo em outra vida e agora é familiar. Vivendo na mesma casa, se aturando, muitas vezes, né, gente? Mas tá ali. Porque é pra, tipo assim, se acertar, gente. É isso, na verdade. Óbvio que não é fácil. Cada pessoa tem um jeito. Vou dar um exemplo. Eu tenho um jeito, a minha mãe tem outro, totalmente diferente de mim, gente. Eu não tenho, assim, em termos de personalidade, de temperamento, sim, eu não tenho nada a ver com a minha mãe. Agora com meu pai, muito, tá, pessoal? Então, tá? Assim, sobre a minha mãe, eu já sei de algumas histórias não agradáveis, mas assim, o que que serve isso para mim saber? Para mim entender o agora. Porque que eu e a minha mãe somos tão diferentes na maneira de pensar, na maneira de agir, tudo. Por que a gente é tão diferente? Eu e ela. Ok, pessoal? Tá? Nisso que é bom. Às vezes tu. Tá? Mas assim, é passado. Tem que ver o agora. Viver o agora. Tem muita gente que leva muito a sério a vida passada lá, que fulano foi isso, foi, não é mais. Ok, pessoal? O agora é que interessa, gente. O que aconteceu ontem lá não interessa. Não tem o que fazer. Não dá para voltar atrás. Tá, pessoal? Não tem como. Tá? É a mesma coisa quando a pessoa ela sabe que ela tem um obsessor de outras vidas, ali um espírito obsessor de outras vidas que tá com ela ali a vida inteira, atrapalhando a vida dela, atormentando ela, atormentando até nas horas de sono, principalmente. E aí, pessoal, e assim vai indo. Tá? Descobriu. Daí foi feita uma limpeza que até se conseguiu se livrar desse espírito obsessor. Daí a pessoa fica assim, mas por que será que ele ficou tanto tempo assim? O que eu fiz? Óbvio que a gente, né, que passa por isso, eu já tive essa curiosidade. É normal tu se perguntar o porquê, o que tu fez. É normal. Normal. Isso aí. Só que é o seguinte, pessoal, depois que tu te livrou, página virada. Ok, pessoal? Porque assim é algo que é lá do passado de séculos atrás. Por que que tá? O que é mais importante é tu te livrar desse ser,
te livrar. Tá? Foi lá, os espíritos de luz levaram esse ser embora para ele, né, se conscientizar que aqui ele não está evoluindo. Ok, pessoal? Tá? Passar por todo um processo e assim vai indo. Deu. Agora, querer saber o que tu fez, tipo, eu queria saber o que eu fiz para merecer isso. Óbvio que algo eu fiz. Agora, o que eu fiz não convém, gente. Não convém. Tá, a mesma coisa, essa mulher falou a mesma coisa. O que será que eu fiz em ela? Falou, ela vem assim, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber, porque isso aí é coisa lá do passado. Quero saber o agora. E foi. O que ela falou é o certo, gente. Tá? Página virada e bola pra frente, pessoal. O que interessa é se livrar de um ser que tá ali te atormentando toda hora. E às vezes tu não te dá conta. E aí, pessoal? Tá? A gente. É isso, pessoal. Ah, mas como é que se faz para se livrar? Isso é a própria pessoa, gente. A própria pessoa que está sendo atingida por aquele ser, ela tem que ver, assim, tipo, diariamente, fazer a oração pela manhã, pela noite. Se não der nessas horas, pode ser à tarde, mas pelo menos todos os dias ali, alguns minutos, orar pelo teu anjo da guarda, ok? Algum protetor, um outro protetor teu, sabe, gente? Tudo, tá? O anjo da guarda, ai, mas anjo da guarda ele protege, ajuda, sim. Mas se tu todos os dias ali agradecer ao anjo da guarda, tudo, pedir proteção, tudo mais, ele vai estar mais fortalecido porque tu tá dando atenção pro teu anjo da guarda, ok? E uma vez por mês ou de 2 em 2 meses tu fazer um firmamento pro teu anjo da guarda com a vela branca, é, pessoal? Ali durante 7 dias fazer firmamento com vela branca, ok, gente? Tu tá fortalecendo o teu anjo da guarda até para te proteger contra este espírito obsessor que tá há séculos te atormentando. Isso eu tô falando se no caso a pessoa tem gente que não tem espírito de outras vidas, ok, gente? Tô falando das pessoas que tem, tá? Daí o que vai acontecer? Tu vai criando esse hábito de rezar pro teu anjo da guarda e tal, tudo. Tu tá fortalecendo ele e tá fortalecendo a ti também. Ok, pessoal? Arcanjo Miguel é muito bom. Os outros arcanjos também, o Rafael. O Rafael, ele é da cura emocional, físico e espiritual, gente. E é da família, ok? Tá? Gabriel é o mensageiro. E assim vai indo, gente. Tá? E a pessoa, ela, tipo, ela tá vendo que a vida dela sempre, desde a infância dela, é aquela reviravolta, tá? Que a pessoa não entende. Ok, pessoal? E outras pessoas ali em volta que conhecem bem a pessoa não entendem também. Seguinte, oração todos os dias, como eu falei, pro teu anjo da guarda. Acredita algum santo,
arcanjo, seja o que for, orixá, também vai lá pedir proteção, tá? Fortalecer o teu lado espiritual, ok, gente? Daí o que acontece? Quem tem inimigo desses aí atormentando, vai chegar uma hora que vai se livrar, pessoal, com certeza. Tem que ter persistência, pessoal, ok? Persistência, ok, pessoal? Tá. Daí chega uma... Agora, se a pessoa não acredita em nada, não... Daí não tem como, ok, gente? Não tem mesmo, tá? Então, assim, fica aí a dica. O próprio ser humano, a própria pessoa, nós que estamos aqui, eu, quem está assistindo, seja quem for aí, na verdade, quem abre os nossos caminhos para o amor, para o dinheiro, para o lado espiritual, proteção espiritual, no caso, saúde, quem? Nós mesmos. Pessoal, agora tem gente que vai dizer Deus. Deus. Até pode ser. Ok? Deus. Tá? Pode ser até. Só que, assim, pela experiência que eu tenho, gente, eu acho que é mais, sabe, convém mais é rezar pro anjo da guarda, que é aquele guardião que tá sempre ali. Rezando pro teu anjo da guarda, tá fortalecendo o teu anjo da guarda e tá fortalecendo a ti ao mesmo tempo. E o teu lado espiritual. Ok? Gente. Então, quer queira ou não, tu quer rezar para Deus? Tudo bem. E mesmo assim, tu rezar para Deus, para Ele te proteger, te acolher, quem é que começou? A própria pessoa que teve a ideia de rezar para Deus. Mesmo assim. Estamos entendendo? Tipo, tá com problema financeiro, não tem como, quer abrir os teus caminhos para o financeiro? Daí tu, eu vou tal lugar lá para fazer algo para abrir os meus caminhos. Quem começou? A própria pessoa, gente. Ok? A própria pessoa que começou. Só que tem outro lado, tem que acreditar no que tu tá almejando. Tem gente que vai no local lá rezar ou mandar fazer algum, né, tipo de trabalho ali em si, um ritual de prosperidade, para a saúde, seja o que for, e não acredita. Daí não adianta, entendeu? Tu tem que estar com a cabeça 100% preparada para aquilo que tu almeja. Ok, pessoal? Tanto material, saúde, amor e espiritual no caso. Ok, gente? Tem que estar 100%. Então começa pela própria pessoa, ela querer abrir os caminhos dela. E daí ela tá se movimentando para isso. Ok, gente? Tá? Óbvio que a entidade lá, seja quem for, vai te ajudar. Mas a própria pessoa em si decidiu pedir ajuda para aquela entidade. Tá me entendendo? Tá? A mesma coisa é isso. De obsessor de séculos te atormentando, teu inimigo lá de séculos, de repente fez a pessoa que aqui em vida está sendo atingida por este inimigo aí, que não reencarna, não evolui, ela deve, óbvio, eu acredito, deve ter feito algo.
Mas aí não convém ver o passado, gente, tá? O que convém é fazer com que esse ser seja levado pelos espíritos de luz, gente, para ele evoluir. Porque, quer queira ou não, esse ser está aqui se atrasando, está regredindo, na verdade. Séculos, sempre ali junto daquele outro ser ali que está evoluindo. Quer queira ou não, bem ou mal tá, mesmo ele estando ali atormentando tudo mais. Tá? Aí que tá. O próprio inimigo esse, sem querer, ele ajuda aquela pessoa que ele está atingindo ali, que é aquela pessoa, o encarnado, a evoluir. Ok? Mas mesmo assim é um ser que tem que ser levado pelos espíritos de luz para evoluir. Ok, pessoal? Para seguir em frente. Estando aqui, séculos aqui, vagando e ali atormentando. Ah, nasceu de novo. Aí, tô eu. Tá? E que é só ter o gostinho da vingança? Tá. Só que chega uma hora que basta, né, gente? Tem que evoluir este ser. E quem se livrou, tipo o seguinte, não fica tentando ver o que aconteceu, não aconteceu. Isso é passado. O mais importante que foi esse ser que estava regredindo aqui, que ele foi para o lugar que ele devia de ir, para ele evoluir. Ok, pessoal? É isso então, tá? Gente, é isso, pessoal. O inimigo espiritual que quis falar é daquele espírito obsessor que é inimigo de uma pessoa encarnada há séculos, que em vez dele evoluir igual aquela pessoa que ele está ali atormentando, não, ele fica aqui, tá? Ele sabe quando que a pessoa vai nascer de novo e fica ali. Fica infernizando a pessoa, na verdade. Ok, pessoal? Daí, mas aquela pessoa não tá conseguindo as coisas que ela quer direito e tal. Tá tudo bem, mas esse ser aí, o que ele tá conseguindo? Assim, fica uma coisa monótona, até pensando, parando para pensar assim. Que gente. Então, interessante é isso, que os espíritos de luz levam esse ser embora. Ok? Lá naquele lugar, ele vai ter um tratamento, tudo mais, lá com os espíritos de luz. Os espíritos de luz vão se encarregar em tratar esse obsessor. Ficou tanto tempo, mais de 100 anos, aqui vagando, por causa de um outro espírito que tá, né, fez algo de mal, fez, só que é passado, tá? Se prendeu ao passado, tudo, que vai, mas chega uma hora que acaba isso, tá? E a pessoa que está encarnada aqui, que siga em frente. É isso, gente. Siga em frente, continue com as orações, tudo. E pessoal, evoluindo. E, gente, o que foi feito lá atrás, que será? Isso aí não interessa. Interessa o agora. O agora. Que, gente? Então é isso aí. Tudo de bom para vocês. Um beijo enorme e fiquem com Deus. Tchau.